Olá, pessoal. Vamos no material Windows Essentials. Vamos continuar da parte que nós utilizar aqui faremos nessa aula. Material. Hoje o nosso assunto é a máquina virtual, falar sobre a ISO e também vou fazer aquele processo de instalação do nosso programa. Fiquem muito atentos. Muitas pessoas cometem erros. É coisa bem simples, né? E depois de passar isso, eu ainda vou colocar outro script abaixo. Como criar uma sequência boot pelo pendrive. Vou até escrever aqui, ó. Criar sequência. Criar sequência de boot. Coloca aqui abaixo. Vou colocar tópico. De início, eu vou apresentar para vocês o que é a máquina virtual. Antes de qualquer coisa, na semana passada eu havia falado um pouquinho sobre material painel de controle. Fala assim. Aqui, ó. Eu creio que na semana passada eu passado sobre isso. Passei sobre todas essas propriedades, sobre tudo isso. E agora eu vou passar uma outra situação. Agora é o momento que eu vou passar sobre apenas só para complementar esse material, passar sobre painel de controle, ferramenta. Então só para poder dar uma reforçada, o material do painel de controle, acesse da seguinte bandeira do Windows mais R, e aqui eu escrevo Ctrl. Então quando a gente escreve Ctrl, você vai abrir o painel de controle. Aqui no painel de controle existem todas essas propriedades aqui. Entre elas, o que nós temos? Nós temos a propriedade, os campos que mais importantes do painel, que no a criação de usuário, que vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Aqui, positivos e eu creio que já deve ter e fica localizado todos os componentes conectados na sua máquina, as impressoras instaladas no seu computador. Aqui também tem aqui gerenciador de dispositivos para poder verificar como que tá os drivers de instalação das propriedades do seu computador, né? Adaptador de rede, ó. Ok. Quando ele tem uma falha em algum local, ele vai mostrar um amarelo, que é um ponto de exclamação. Quer dizer que ele está com uma avaria local. Atento a essas. Aqui também tem as configurações de mouse, para poder escolher a velocidade do duplo clique na sua pasta. Você vai escolher como que você quer, rápido ou lento. Aqui é para você alternar o botão primário e secundário do mouse, né? Perceba que aqui, ó, botão esquerdo. Se eu clicar com o botão esquerdo aqui, ó, vai mudar para o botão direito. E o botão direito vai ter aquela opção de clique selecione e dois cliques abre. E o botão esquerdo vai ter a mesma opção que o botão direito, que é um clique, é a caixa de opções. Então aqui você vai inverter.
Opções do ponteiro é para você ter a velocidade do seu cursor. Ó, percebe aqui, eu estou mexendo no cursor. Se eu mexer aqui, ó, aqui é para poder colocar a velocidade do cursor. É muito rápido. Melhor deixar ele no meio mesmo. E aqui a gente configura o rastro do ponteiro. Deixa a pessoa até meio tonta. Eu não gosto de deixar isso. Então é mais isso, as configurações do mouse. Programas e recursos é para você excluir algum programa que você... Por exemplo, você quer excluir alguma coisa. Só você, por exemplo, clicar no programa e clicar em desinstalar. Vai remover o programa do seu... Já que a gente não vai remover, então deixa... outra coisa. Aqui tem outras propriedades também que é importante, como som, firewall. Então, assim, aqui tem diversas ferramentas no seu computador. Então, é você que vai escolher o que precisa ser configurado. Nesse caso aqui, ó, som, estou utilizando o alto-falante e HD áudio. Então, nesse caso, o meu já está configurado. Aqui eu posso configurar o lado, posso configurar o firewall. Ó, já está tudo. No caso, aqui está conectado à rede pública, que é a minha. A rede privada é outro tipo de rede. Então, assim, esse aqui são as configurações do painel de controle. Então, coisas bem simples para poder entender. Tem muito segredo. Mas é questão de você ler com atenção as propriedades e acessá-la de forma correta. Fechando aqui, vamos voltar para o nosso script. O que é a máquina virtual? É um sistema que é possível realizar teste de instalação de qualquer sistema operacional. No caso, são aqui que eu ensinei antes. Windows, Beta e Linux. Esses são os 3 tipos de sistemas operacionais que podemos usar. Além desses, tem outros. Tem o sistema macOS. Tem várias versões do Linux e do Windows. A ISO, ó, lembrando que a máquina virtual é essa daqui, ó. Vou abrir a máquina virtual para vocês. VM, tá aqui, ó. E ela se chama Oracle VM VirtualBox. Que é esse daqui. Aqui, ó. Oracle VM VirtualBox. Gerenciador. Então, é esse programa que nós iremos usar para criar o nosso sistema operacional virtual. Precisa ter a ISO. E a ISO, ela se encontra onde? Eu guardei ela na pasta aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar o C. Essa daqui é a ISO que nós vamos usar. Ela se encontra ao C. Windows ISO. Está escrito, ó. Arquivo de imagem do disco. Que essa é a ISO do meu sistema operacional. E é ele que nós vamos usar. Para poder começar a instalação do nosso sistema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Seguir as instruções do professor atentamente. Está aqui, ó. Qualquer configuração feita errada não terá como ter com a instalação. Então você tem que tomar muito cuidado, pois dependendo da configuração que você realizar, ele não vai dar para poder prosseguir. Pelo fato de estar utilizando uma máquina que tenha configurações mais baixas que o meu, provavelmente a máquina pode dar uma travada. Eu estou usando uma máquina i3 da segunda versão. Ela é de 3.10 GHz. Tem 4 GB de memória RAM. Então, essa máquina é um pouco lenta para poder suportar a aula de gravação e também a máquina virtual. Mas vamos fazer um teste. Tá bom, galera? Então, vamos dar um segmento da seguinte maneira.
Vamos abrir a nossa máquina virtual. E ao abrir a máquina virtual, eu vou clicar aqui. E aqui eu vou definir. Lembre-se que o nome que você definir aqui não pode existir. Então, eu não posso usar Aparecido, Windows 10 Pro, a Rihanna, Win 10, Windows 10, Win 10, Dani Ster. Então a gente não pode estar utilizando esses nomes. Então eu vou colocar assim: Win 10 Pro. Esse nome não tem aqui, ó. Aqui tem Win 10, só que eu coloquei o Pro na frente. Então, ele vai aceitar que eu não estou usando o mesmo nome que está aqui. Se usar, ele vai aparecer que não é possível dar seguimento na criação. E aí você vai ser bloqueado até criar com um nome que não existe. Continuando, o tipo de sistema vai ser Microsoft Windows mesmo. E a versão que nós vamos usar é o de 64 bits. Vou clicar em próximo. Aqui onde é que está marcado 2048, toma cuidado. Você tem que marcar aqui, ó, do verde. Então você vai colocar no meio. E ele tem que estar em cima do verde. Não pode estar em cima do laranja. Você dá seguimento à instalação, você vai apresentar alguns erros. O laranja é o limite. E o vermelho é a parte que realmente está proibida. Lembre-se, essa máquina que eu estou usando, ela contém 4 GB, que é 4.096. Se eu utilizar o limite máximo, a máquina vai travar mais que tudo. Então, por isso que a parte verde é o mínimo, ou melhor, o máximo que ele permite. Você pode até usar o laranja. Só que usar o laranja, a sua máquina vai ficar lenta demais. Então, para a gente não correr o risco, utiliza sempre até o verde. Vamos clicar em próximo. Criar um novo disco rígido virtual agora. PDI. Próximo. Dinamicamente alocado. Próximo. E aqui eu vou colocar 40 GB. Então, eu vou apagar o 5, vou colocar o 4. Eu posso colocar até 30, posso colocar 20, posso colocar o tamanho que eu quiser. Lembrando que na primeira aula do Windows foi explicado que existem os requisitos de instalação do sistema. O de 32 bits ele requer 16 GB de armazenamento. O de 64 bits ele exige que tenha 20 GB de capacidade. Quer dizer que eu estou colocando 40, então ele aceita. Vai ficar 20 no sistema e os outros 20 vai ficar para outro tipo de armazenamento. Eu posso colocar o que eu quiser. Fotos, vídeos, trabalhos. Vamos clicar em criar. Pronto. Criei a minha máquina e agora eu vou acessar as configurações dela. Configurações. Vou clicar em armazenamento. Vazio. CDzinho. E escolher uma imagem de disco. E aí eu vou na pasta do C2 pontos, tá? Aqui bem no canto esquerdo, ó. Disco local C2 pontos, porque é onde que se encontra essa ISO. Que tá aqui, ó. Windows.ISO. Clique em abrir. Pronto, a ISO tá aqui. E para a gente finalizar esse processo, eu vou vir aqui em Sistema. Eu vou verificar se essa máquina tem sistema de processamento. Ó, ele tem, ó. Pronto. Eu consigo ativar 2. Foi algo que vocês já aprenderam. Essa máquina contém 4, mas eu não posso ativar os 3. Posso ativar
2. O verde está aqui. Todos os demais. O 3 seria aqui e o 4 seria aqui. Então eu só posso ativar 2 núcleos. E vou clicar em OK. E ao clicar em OK, eu vou clicar em iniciar. E lá vamos nós para o processo de instalação da nossa máquina virtual. Beleza. Ele vai dizer para você, a ISO que você está usando é essa mesmo? Windows.ISO? Se não for, você vai clicar nessa pasta amarela e localizá-la. Mas se ela for, é só clicar em iniciar. E vamos dar continuidade. O processo agora vai ser bem simples. Até que está indo rápido. Eu achei que ele iria travar bastante. Tudo até bem. Eu creio que ele está indo até rápido por conta que eu ativei o segundo núcleo de processador. Ele está mais rápido. Se eu estivesse utilizando somente um, ele iria travar mais que tudo. Beleza. Quando chegar nessa parte, uma coisa que vocês têm que ficar atentos. O idioma. Verifica se tudo está em português. E principalmente, teclado, método de entrada. Aqui onde é que está escrito português ABNT, fique atentos. A diferença entre o ABNT e o ABNT2 é que o ABNT1 ele não tem a tecla chamada C de cedilha. Já o ABNT2 ele já existe. Então, se você utilizar o ABNT, não tem problema, não está errado. Só que tem um porém. Quando você for usar o C de cedilha, ele não vai funcionar. Por isso que é necessário utilizar o ABNT. Clica no 2. Clica em avançar e instalar agora. E aí aguarda o processo de instalação. Ele, dependendo da máquina, ele demora, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos. Mas dependendo da máquina, vai ser super rápido. Ó, até que foi rápido. Que ótimo. Quando chegar nessa parte, ele pede para você ativar o Windows. Mas eu não tenho a chave de ativação dele. Então eu vou clicar aqui, ó. Não tenho a chave. Tem máquinas que vai abrir essa... Dependendo da ISO que você tiver, ele vai te dar algumas opções de sistema. Nesse caso, a ISO que eu estou usando, ela tem as 4 versões. O Home, o Single Language, tem o Education e tem o Pro de profissional. Eu vou usar a última, que é o Pro, o Windows 10 Pro. Só que nem todas as ISOs ela contém essa opção que dá para você escolher a versão que você quer. Algumas têm, outras não. Então, não vá muito por isso. Vou clicar em avançar. E aí, você vai fazer a leitura daqui da licença, né? Pronto, terminei a leitura. Eu vou clicar em aceito os termos de licença. É bem rápido, hein? Agora eu vou clicar em avançar. Clicou em avançar, não clique em atualização, porque você não vai atualizar. Você vai instalar. Então você vai clicar no avançado. Chegando aqui, é o processo que vocês vão ter que realizar para instalar. E é aqui que vocês vão ter que ter muita atenção. O exemplo que eu vou dar a vocês. Prestem muita atenção. Eu vou usar o MS Paint para poder mostrar para vocês.
Vou dar um exemplo bem básico, bem simples, e vou utilizar o desenho para que vocês consigam compreender bem. Exemplo bem básico. Vou colocar aqui um quadrado. Vou colocar aqui um quadrado. Isso daqui, no caso, vai ser o computador. No caso, aqui vai ser o seu computador. Certo? E aí, como que a gente tem que entender? Todo material que você tiver, você vai fazer assim, ó. Todos os arquivos você vai guardar aqui, ó. Tudo. Todos os seus arquivos você vai guardar aqui. Certo? Mas por que você está guardando aqui? Porque o seu sistema operacional está guardado aqui. Então, aí eu coloco assim. S O. Então quer dizer que o seu computador, ele só tem uma partição, que no caso é esse quadrado aqui, certo? É esse quadradinho aqui. Então o seu computador, se ele der problema, lembre-se, o seu HD, ele só está em um local, que é o sistema operacional. Então se você for tentar salvar os seus arquivos do computador que está sendo corrompido, você vai perder tudo que contém no seu HD. Por quê? Você instalou o sistema operacional em um HD. Agora, o que acontece se você tivesse um outro local chamado backup? Se você tivesse um arquivo chamado backup, o que iria acontecer? Tudo que estaria aqui, ó, tudo que estaria aqui, você poderia simplesmente transferir para cá. Então, você pega os arquivos e mandava para cá. E aí o que você faria? Você apagava o sistema operacional dessa máquina, formatava o seu computador, porque você estaria o quê? Mais tranquilo, né? A partir do momento que você está mais tranquilo com respeito às informações do seu computador, porque você tem duas partições, tá? Você tem a parte chamada SO aqui e backup aqui. Se você tem duas partições, você pode ficar despreocupado, certo? Quando você tem duas partições, você pode ficar despreocupado, pois todos os seus arquivos estão no backup. E depois que você formatar o computador, o que você faz? Instala o sistema SO de novo e envia os arquivos de backup para cá de novo, mais tranquilo. Então, essa é a diferença de você ter uma partição a mais do que o normal, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu clicar aqui, ó, avançar, eu vou instalar no HD inteiro. E daí eu vou ter esse problema que eu acabei de falar. Os arquivos que estão aqui vai ficar em uma partição. Se o seu computador corromper, você vai perder tudo, porque não tem como você salvar os arquivos, pois você não tem nenhum local para fazer backup. Agora, se você tiver duas partições, que é o que eu vou mostrar, por isso que a gente vem fazer aqui, ó. Eu vou apagar esses 40.960, que representa 40 GB, e vou apagar esse valor e vou colocar assim, 20.480, que representa 20 GB. Então, eu vou clicar em aplicar e dar OK. Perceba que foi usado 20 GB. E outra coisa,
Esses outros 20 não foi usado. Eu vou clicar em novo e vou clicar em aplicar. Pronto. Agora eu tenho duas partições. Só que daí, como que eu sei quanto que vale 20 GB? E como que eu consegui aquele resultado de 20.480? Assim, ó. Vou abrir a calculadora. E ao abrir a calculadora, eu vou fazer o seguinte cálculo. Você sempre calcula pelo valor de 1 GB. 1 GB tem 1024. Se você quer 20 GB, você vai multiplicar esse valor de 1024 vezes 20, que vai ser 20.480. Agora, suponhamos, você tem um HD de 500 GB. Quantos mega é 500 GB? Aí você coloca 1024 vezes 500 GB, que é 512.000 megabytes. E é assim que a gente faz o cálculo. Certo? Então vocês têm que calcular exatamente dessa forma. Ah, mas eu quero 1 tera. Eu quero 1 tera. Quanto que é 1 tera? Aí você troca 500 e coloca 1000. Aí você coloca 1024 vezes 1000. 1000 é 1 tera. Aí vai dar 1024 megabytes. Então é assim que a gente faz o cálculo. Sempre utilizando o 1024. Então vai ter dias que você vai colocar lá 1024 vezes 10. Que é para fazer um backup. 1024 vezes 50, que você vai separar 50 GB. 1024 vezes 200, você quer 200 GB. E assim em diante. Então, nesse quesito, nós já terminamos de fazer a nossa formatação do sistema. Basta a gente escolher quem que vai ser o C2 pontos. Que no caso, é um desses que vai ficar no sistema operacional. Então, o C2 pontos vai ser esse daqui, a partição 2, que foi a primeira partição. Vou selecionar ela, lembre-se. Numa próxima vez que você tiver que formatar o sistema, você não precisa se preocupar com a outra partição. A outra partição está segura. Você só vai formatar a partição que tiver o sistema. Que no caso, eu vou instalar a partição 2, que é chamada de C2 pontos. A partição 3 vai ser chamada de D2 pontos. E assim sucessivamente. Vou selecionar a partição 2 e vou clicar avançar. Pronto. Agora vai começar aquele processo de instalação. A gente não vai até o final. É mais para poder mostrar para vocês qual que é o processo de instalação do nosso sistema. Depois que ele terminar de fazer toda a instalação, todo o processo, concluiu 100%, a máquina vai reiniciar umas 2, 3 vezes. Depois que ele terminar de reiniciar, ele vai reparar tudo que tem no seu computador e vai corrigir tudo que é necessário. Depois que ele reparar tudo, aí você já pode começar a utilização dos recursos do Windows, que no caso são as pastas de trabalho e etc. Ok? Então, perceba que a máquina está até um pouco lenta, né? Olha lá, ó, 1%. Então ele está pulando de % em % a cada, sei lá, 5 minutos. Então por isso que, dependendo de máquina em máquina, a instalação vai demorar. Então, dependendo da máquina, se eu fosse deixar essa máquina sendo instalada, iria demorar aí pelo menos, no mínimo, uns 30 minutos. No mínimo. Eu acho que até mais do que isso. Porque imagina, pelo tempo que eu estou falando e ainda está em 1%, ele vai demorar muito mais ainda. Então, galera, esse aí é o processo de instalação da máquina virtual. Espero que vocês fiquem atentos, se organize direitinho, tire suas dúvidas e qualquer dúvida que tiver, vocês podem deixar o seu comentário.
que a gente vai esclarecer assim que pudermos. Ok? Pelo fato de demorar muito o processo de instalação, nós vamos encerrar. Então, se você fosse até o fim, esperava concluir 100% até reiniciar umas 2, 3 vezes. Mas já que eu não vou até o fim, então eu vou encerrar. Eu vou clicar em sim. Pronto. Eu encerrei o processo de instalação. E agora eu vou fechar também o aplicativo de instalação. Que é aqui, ó. Vou fechar e vou desligar a máquina. E o legal da máquina virtual é que se você cometer qualquer tipo de erro que seja, você pode vir aqui e apagar. Assim, ó. Eu vou selecionar a minha máquina. Botão direito, remover, apagar todos os arquivos. Pronto. Eu apaguei. E eu posso fazer isso com as máquinas que eu quiser. Basta você selecionar, botão direito, remover, apagar todos. E esse aqui é o processo de instalação da máquina virtual. Espero que todos vocês tenham entendido. E agora nós vamos finalizar com outro processo. E o processo se chama criar sequência de boot. A sequência de boot, ela é bem simples. Basta você ter o quê? Atenção. Certo? Atenção no quê? Deve haver um pendrive para realizar essas atividades. Então, já fica a dica. Deve haver um pendrive para realizar essa atividade. Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Primeira coisa. Abrir o CMD. Pelo executar. Apesar que tem gente que abre o CMD por vários lugares, né? Se você... Deixa eu ver, ó. Ó, tem o executar aqui. Aqui eu não tô vendo o CMD, então é melhor usar aqui, ó. Você deve estar... Ó, é o seguinte. Deve haver um pendrive para realizar essa atividade. Conecte. Então, você deve ter um pendrive. O mínimo que o pendrive deve conter é esse tamanho aqui, ó. 8 gigabytes no mínimo. Mas por que 8 gigabytes no mínimo? Seguinte, galera, olha só o tamanho dessa ISO aqui, ó. Olha só, ela é 4.34. Não existe pendrive com 5 GB. Então, por isso que é melhor ter um pendrive com 8, porque se você tiver 4, ele não vai ter 4 exato. Ele vai ter 3 e pouco. Então, ele não vai funcionar. Então, fique atentos. Conecte. 8 GB mínimo. Então vamos lá. Abrir o CMD pelo executar. Ao abrir o CMD pelo executar, você vai colocar o seguinte comando: disk part. Depois de colocar disk part, você vai colocar list disk. Depois de colocar list disk, você vai colocar select disk e aí você vai colocar um número. Eu vou colocar até o parênteses para vocês entenderem. Coloque o número
no seu pendrive. Tome cuidado para poder não escrever isso, hein? Então, por exemplo, no lugar disso aqui, ó, no lugar desse nome que está escrito, coloque o número do seu pendrive. Normalmente pode estar marcado lá, número 1. Aí você vai colocar select disk 1. Lembrando que lá vai haver os números que representam o seu pendrive. Se você tiver com HD externo, com HD, o pendrive, entre outros dispositivos conectados, ele vai aparecer outros números. Então fique atento. Coloque o número que representa o seu pendrive. Então fique atentos. Colocou um número que representa o seu pendrive? Vamos para o próximo tópico. Você vai escrever clean. O que quer dizer? Apagar. É claro, você vai apagar tudo que contém no seu pendrive, galera. Então, por isso, tome cuidado ao utilizar esse pendrive, pois você vai apagar basicamente tudo que nele contém. Então, fique atentos. Depois que você colocar o clean, você vai escrever create partition primary. Você vai criar uma partição. Lembre-se que tudo isso que eu estou escrevendo é tudo minúsculo. Só a primeira letra do Word está aparecendo maiúsculo, mas não coloque maiúsculo, coloque tudo minúsculo. Então, create partition primary. Depois que você colocar a partição, você vai ter que formatá-lo. Aí você vai escrever formate espaço fs igual FAT32 quick. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou formatando ele no formato de FAT32 e de uma forma rápida. Então você tem que ficar atento. Depois disso, você deve fazer o seguinte. Você vai escrever esse comando aqui, ó, chamado assign. Quando você escrever assign, ele vai te direcionar para o seu pendrive. Chegou lá no seu pendrive, vai aparecer aqui a identificação do seu pendrive. E aí o que você vai fazer? Quando ele abrir a pasta do seu pendrive, você vai lá onde contém a sua ISO e vai fazer esse processo aqui, ó. Seleciona o arquivo ISO, botão direito, e você vai escolher a opção aqui, ó, extrair arquivos. E vai direcionar para o seu pendrive. Por exemplo, esse aqui é o meu, ó, Lu Evolu. Se eu tivesse fazendo a formatação, a sequência de boot, eu escolheria ele e clicava em OK. E é isso que vocês vão ter que fazer. Repetindo, seleciona a sua ISO, lembrando que tem que estar escrito assim, ó, ponto ISO, botão direito, extrair arquivos, vou escolher a pasta que eu quero do meu pendrive, clica nele e clique em OK. Pronto. Depois de ter feito isso, ele vai demorar um tempo, tá? Dependendo da máquina, vai demorar aí de 10, 15, 20. Dependendo da máquina, pode demorar até uns 30 minutos. Porque depende muito do tamanho do seu arquivo. Se o seu arquivo for muito grande, ele vai demorar bastante. Mas se ele for um arquivo pequeno, aí vai ser rapidinho. Depois que você colocar esse procedimento, né? Depois que fizer todo esse processo, aí você vai ativar. E você vai escrever active. Lembre-se, esse processo tem que ser feito depois que concluir todo o envio dos arquivos para o pendrive. Depois de ter feito isso, é só colocar active. Colocou active, aí nós vamos para o próximo passo.
que no caso seria sair do nosso disk part. E você vai escrever exit. Prontinho. Então, galera, este daqui é o processo que vocês têm que realizar referente à instalação da sua máquina virtual. Lembrando que, para poder dar seguimento a esse material, você precisa ter a máquina virtual instalada no seu computador. Caso vocês não tenham, eu vou enviar um link de download da ISO e da máquina virtual para vocês, para que vocês façam todo esse processo. Então, eu vou deixar ele aqui aberto. Eu vou pegar aqui o link para poder passar para vocês. Então, eu vou colocar aqui no meu site do Mega. Ok. Vou colocar aqui o meu usuário, né? Não tem problema de vocês verem a minha conta de usuário. Só não pode ver a minha senha. Beleza. Aí eu nunca deixo ele gravado. E tá aqui, ó. Vou colocar aqui no materiais de estudo. E observem. Aqui tem um lugar chamado, ó, máquina virtual. E aqui eu tenho a ISO. Olha só, essa ISO ela contém 3.5. Então ela aceita aquele pendrive de 4 GB. Mas não vá muito esperançoso que ele vai funcionar. Às vezes ele pode dar um erro. Então eu vou enviar para vocês o link da máquina virtual. Beleza. Ok. Então esse aqui é o link da máquina virtual. Basta você clicar em cima dele e ele vai te direcionar para o download. E aqui é o link da ISO do Windows. Vou gerenciar também. O Windows 10 Pro. E aí eu vou escrever, ó, ISO. Pronto. Beleza. Então, aqui está tudo o que vocês precisam para poder dar seguimento ao nosso material. É bem simples, é bem fácil, não tem muito segredo. É só questão de seguir exatamente conforme está sendo pedido. Depois que vocês fizerem todo esse processo, tá resolvido, galera. Não tenha erro. Olha só, deixei tudo prontinho, tudo no esquema para que vocês possam utilizar esse material de forma excelente, tá? Então tá aqui tudo que vocês precisam. E espero que todos vocês tenham gostado desse material, galera. Esse material aqui, ó, eu tô fazendo de uma forma bem minuciosa. Tô explicando detalhe por detalhe, ó, eu vou sair da minha conta. Tô fazendo de uma forma bem detalhista. Espero que, utilizando todo esse processo, vocês tenham aprendido. Espero que todos vocês gostem desse material. Tentei aplicar da melhor forma possível para que todos vocês tenham bons resultados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gostaria que vocês comentassem, gostaria que vocês participassem do material e deixem o seu comentário.
Tá bom, galera? Então, por hoje, então, a gente vai ficando por isso. Agradeço aí por todos vocês terem participado da nossa aula. Quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Fica com Deus, se cuida, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Lembrando que vocês devem fazer as tarefas conforme são solicitadas. Preciso que vocês realizem as tarefas do livro, pois essa foi a nossa penúltima aula do material e na semana que vem vai ser a prova do material de Windows. Então, espero que todos vocês estejam bem preparados. Material de livro completo, material da plataforma completa e estudem para que vocês tenham bons resultados na prova. Bom? Galera, forte abraço, se cuidem e até a próxima. Falou, galera. Fui!